Olá, meu amigo, minha amiga que vai ter a oportunidade de ouvir mais essa mensagem, que tem o objetivo único e exclusivo de trazer paz ao seu coração, trazer uma orientação espiritual para que você passe por todas as situações de cabeça erguida, sem medo, sem pânico, acreditando que o melhor de Deus está por vir. E nós sabemos que a oração é o nosso contato de intimidade com Deus. É quando nós nos apresentamos a Ele com as nossas petições, com os nossos agradecimentos, com as nossas dúvidas, com os nossos problemas, com aquela plena certeza de que Ele está ouvindo o nosso clamor, que Ele está ouvindo tudo que estamos falando com Ele. Mas nós sabemos também que isso não pode ser feito de toda maneira. E nesses dias maus, o que a gente tem presenciado são pessoas orando pelas ruas, pessoas abençoando o país, a nação, pessoas orando por todos os povos, pessoas que estão clamando, gemendo, pedindo a misericórdia de Deus. Mas sabendo que as respostas do Senhor são do coração dele e ele fará a vontade dele, não a nossa vontade. A nossa vontade hoje é que a gente orasse e o Senhor imediatamente eliminasse esse vírus da face da terra. Mas não é assim que as coisas funcionam, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele não é mau, ele não trouxe esse vírus para a terra. Isso aconteceu, nós não sabemos como, mas nós sabemos que são consequências dos erros da própria humanidade. Então, nós temos que clamar mesmo, clamar a Deus, pedir misericórdia. Então, nós vamos falar um pouquinho de oração. O que é oração? Nós sabemos que não adianta falar palavras repetidas, a oração é encontro com Deus. Então, a palavra do Senhor mesmo nos ensina como devemos orar. E aqui no Mateus capítulo 6, o próprio Senhor Jesus nos ensina. E no capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, o Senhor, ele diz que nós não temos que orar para que os outros vejam, para aparecer para as pessoas, ficar aos gritos aí no meio da rua, na sinagoga, nas igrejas, se levantando, querendo mostrar que a sua oração é mais forte do que a do outro irmão. Que nós sabemos que não são as palavras, não é a altura da voz, mas é um coração contrito que agrada ao Senhor. Às vezes a pessoa não ora nem com palavras, ora com lágrimas, e aquelas lágrimas são colhidas pelo Senhor Jesus e as respostas vêm. Então a oração é tremenda, ela é poderosa para mudar todas as coisas. E nós cremos nisso verdadeiramente. E o Senhor Jesus continua, mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, é um momento entre você e Deus. É quando você fecha a porta do seu quarto, que você se aquebranta diante do Senhor. Quando você fala com Ele sem reserva, sem medo, sem nada a esconder. E que você ali se mostre por inteiro, tire todas as máscaras e fala com Ele. Então é neste momento que entre você e Ele no seu quarto e eu no meu quarto, falando com Deus, que Ele vai ouvir o meu clamor. E o Senhor Jesus continue orando. Não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha, não adianta ficar repetindo palavras. Não é o muito falar. Às vezes é aquela frase curtinha que você fala simplesmente: Senhor, eu não suporto mais essa situação. Aí acabou, a sua oração foi só essa frase: Senhor, eu não suporto mais essa situação. Tem misericórdia de mim, me mostra o caminho. Só isso. E o Senhor vem com o refrigério para o seu coração, Ele colhe as suas lágrimas e Ele abre a porta. Ele mostra o caminho que você deve seguir. Então esse momento é um momento ímpar, é um momento da pessoa com Deus, sem intermediários.
Porque nós vamos a Deus através do sangue de Jesus, que Jesus morreu por nós. E quando aquele véu foi rasgado no dia da sua morte, não temos mais ninguém intermediário. É só o Senhor Jesus que nos leva ao Pai. E o Senhor Jesus nos aconselha: não vos assemelhei, pois, a eles. A essas pessoas, né, que oram dessa forma. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Ou seja, antes mesmo de pedirmos a Deus qualquer coisa, Ele já sabe o que nós precisamos. Então, você vai me perguntar, então, por que a gente tem que orar? Né? Por que eu tenho que levar a Deus? Se Ele já sabe o que eu preciso, por que Ele não faz? Porque o Senhor tem prazer em nos ouvir. Ele sabe tudo o que precisamos, mas Ele tem prazer em nos ver de joelhos na Tua presença, nos rendendo a Ele e falando: Senhor, olha a minha situação, e se abrindo. É o prazer daquele pai que quer que o filho, ao invés de ir resolver os problemas dele com os amigos, com vizinhos, com conselheiros, que aquele filho chegue ao pai e fale: ô pai, eu estou passando isso. E o pai se alegra em abraçar o filho e ajudá-lo naquele momento. Porque a palavra de Deus mesmo diz que o pai, se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra. O pai tem prazer em alegrar o coração dos filhos. Então é assim que o Senhor é conosco. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que nós nos aproximemos dEle. E talvez nessa pandemia seja o momento que mais e mais pessoas estão buscando a Deus. Estão pedindo misericórdia, estão se aproximando, estão querendo crer. Hoje eu recebi uma mensagem de uma moça que fala: eu não creio em Deus, mas eu estou precisando crer. Porque ela sente falta de ter esse apoio espiritual, de saber que ela tem um Deus que provê todas as coisas. Então o Senhor Jesus nos ensina a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o Pai é nosso, é meu, é seu, e Ele é santo. E Ele está no céu, e Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele criou todas as coisas, Ele conhece tudo, todo o universo, como Ele conhece o nosso coração e conhece toda a nossa intimidade. E Ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, irmãos, como é de responsabilidade grande quando nós falamos: Senhor, venha a nós o teu reino. O que você está pedindo a Deus? Você está pedindo: Senhor, eu quero viver na verdade, eu quero viver na justiça, na paz, na fraternidade, na alegria, na dignidade, no perdão e na liberdade. Esses são os valores do reino de Deus. E se você não tem esses valores, se você está vivendo uma vida de mentira, de engano, praticando injustiça com as pessoas, se achando melhor que elas, se você não vive em paz com a sua família, com seus amigos, com os colegas de trabalho, se você não é aquela pessoa fraterna que estende a mão ao outro, se você vive resmungando, reclamando, nunca satisfeito com o que tem, não tem alegria e nem prazer nas coisas que o Senhor te dá, se você não é uma pessoa digna, que se faz digna, tendo princípios, valores, tendo um comportamento respeitoso com todas as pessoas e em todos os lugares, que você não aprendeu a perdoar, não pedir perdão, e viver a liberdade que só Jesus nos dá, que é a liberdade de viver dentro da palavra dele, seguindo os conselhos dele, sem nos preocuparmos com a opinião alheia, preocupar somente em agradar o coração do Pai. Este é o reino de Deus. Então, se você pediu: venha a mim, Senhor, o teu reino, é o reino que tenha tudo isso. Então, você tem que buscar. E o Senhor Jesus continua: seja feita a tua vontade. A tua vontade não é a minha. Então, quando você diz para o Senhor: seja feita a tua vontade na minha vida, você tem que estar disposto e disposta
a aceitar a vontade de Deus, que muitas vezes não vai ser a nossa vontade, porque o Senhor, Ele vê o que nós não vemos, Ele vê lá na frente, vê o futuro, e Ele sabe o que é melhor para nós. E nós, no nosso egoísmo, no nosso ego, nós sempre queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Então, você que está ouvindo essa mensagem, lembre-se de conversar com Deus na sua intimidade. E quando orar a oração do Pai Nosso, ore com essa convicção de que o reino de Deus tem valores, tem princípios que não podem ser quebrados. E principalmente que quando você pedir que seja feita a vontade de Deus na sua vida, que você aguarde a vontade dele se cumprir, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nada além disso será melhor para você, porque a vontade de Deus é soberana. Ele conhece cada filho que tem, conhece a necessidade de cada um e tem prazer de nos ouvir. Que você aproveite essa oportunidade de ouvir essa mensagem, entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com o Senhor. E neste momento que o mundo está passando por tantos problemas, que você clame a Deus por todas as nações, que você não seja egoísta de pedir somente para você e pelos seus familiares, mas peça, Senhor, tenha misericórdia dos povos, que todas as pessoas queiram buscar o teu reino, que é esse reino que eu falei aqui, o reino de justiça, de amor, de verdade, de fraternidade, de perdão. Que você fale para o Senhor, Senhor, toca no coração dos homens, que todos se rendam a Ti. Usa, Senhor, a minha, outras tantas pessoas para levarem a palavra do Senhor. Mostrar para elas o quanto é importante que elas busquem a face de Deus, que elas reconheçam que o universo foi feito pela palavra do Senhor, que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de onde veio esse vírus, Ele sabe como acabar com esse vírus, e basta uma palavra do nosso Deus e Ele elimina esse vírus da terra. Mas talvez Ele não faça isso, porque Ele precisa que os corações sejam convertidos, que os corações sejam quebrantados nesse momento de dor, para que as pessoas vejam no outro o Cristo que há em cada um de nós. Que todos nós somos irmãos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E como pode viver tanta injustiça neste mundo? Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo pisar mais no outro, querer ter mais, quer ter aparência, quer viver de uma forma luxuosa, quer viver com tudo do bom e do melhor, mas é incapaz de olhar para aquele que está passando fome, aquele que não tem um sapato. Então o Senhor vai trazer o reino dele sim na terra, vai fazer a vontade dele aqui na terra. Então peça ao Senhor, venha a nós o teu reino, Senhor, teu reino de amor, esse amor que o Senhor Jesus passou aqui pela terra para falar desse amor. Um amor de igualdade, de paz, de harmonia, que o nosso mundo seja abençoado, que eu e você sejamos abençoados, que nós não nos calemos, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de levar o Evangelho a toda criatura e cumprir o ídolo de Jesus. Use todos os recursos que você tem, seja através do seu celular, seja através do telefone, use essa oportunidade para trazer as pessoas para a presença do Senhor. Por quê? Porque essas pessoas vão ter uma nova qualidade de vida. Elas vão reconhecer que sem Deus nós não somos nada e que nós estamos aqui só de passagem, que precisamos ter intimidade com o Senhor, nos prepararmos para ir ao encontro dele. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.